Graças a paz, igreja. Então, hoje, daqui a pouco, né, vai ter o pessoal recebendo aí, né, formatura dos casais, né, para quem é novo, né, tá chegando. Eu sou o Renan. Sou a Daniela. Tá ouvindo aí? Tá. Essa aqui é a Daniela, minha esposa, presente que Deus me deu. E hoje nós vamos falar sobre o poder da influência de uma família cristã. Amém? Você pode repetir comigo o poder da influência de uma família cristã. Sabe, gente, não é novidade, acredito, a não ser que você não tenha acesso à internet e more numa caverna isolada, você não deve estar sabendo disso, mas as famílias, elas estão sendo atacadas dos últimos anos, e a gente tem visto que cada vez mais o número de famílias cristãs estão se dissolvendo. Existe uma estatística que fala que nos Estados Unidos, o país, a nação americana, ela era a nação mais cristã do mundo. Desde a década do início dos anos de 1900, onde houve avivamentos, grandes avivamentos, a partir dos Estados Unidos, o berço evangélico, inclusive que influenciou a nossa nação, grandes ministérios como a Assembleia de Deus, Batista, né, Quadrangular, veio de missionários americanos. Hoje os Estados Unidos tem muito menos, uma taxa drasticamente, teve uma redução das pessoas cristãs. As ideias ou ideologias que entrou nas universidades, na mente dos nossos jovens, nas gerações que estão, falo geração agora de faixa etária, estão agora crescendo, são os novos adultos, trabalhadores e profissionais, cada vez mais estão ficando mais aquém do cristianismo. E por que isso está acontecendo? Porque o modelo da família cristã está ficando cada vez menos praticada dentro dos lares. Existem muitas pessoas que eu conheci enquanto não cristão, convertido, principalmente, acredite, filhos de pastores, tá? Filhos de pastores, filhos de líderes. Eu conheci, me converti aos 25 anos de idade. Isso não é uma regra, o que eu estou falando de uma experiência própria, que pessoas que deveriam ter mais conhecimento do amor de Cristo e viver mais o amor de Cristo eram as pessoas mais complicadas da escola que eu estudava. Nossa pequena cidade, né, nós de uma cidade chamada Moreno, lá em Pernambuco, a população dela é pequena, e você sabe que cidade pequena, todo mundo conhece tudo pelo nome, né? Você é filho de quem? Né? Você mora onde, aquela coisa. E assim, eram as pessoas que nós víamos que não tínhamos bons testemunhos. Então hoje, nós vamos fortalecer a visão sobre esse assunto, família cristã. Amém? Aleluia. Eu queria que, por gentileza, abrisse Romanos, capítulo 12, versículo 2, por gentileza. Nós vamos renovar nossa mente com a palavra de Deus, com as afirmações bíblicas. Romanos 12, 2, por favor. Por favor. Por favor. Você pode falar. Ele abriu? Abriu. Romanos 12, 2 diz: NVT, tá bom? NVT, por favor. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sabe, queridos, o mundo ele é regido por o mal e o bem. Quem sabe disso? Céus e as trevas. Só que existe uma influência, queridos. E é uma influência, e muitas das vezes, influência invisível. E aí a gente precisa estar atento. Estamos embaixo, ou estamos ouvindo, ou estamos assistindo, ou estamos inclinados para qual influência? A boa ou a ruim? A mal ou a do bem? Amém? Hoje, com certeza, é um bom momento para a gente influenciar. Nós não estamos com essas camisas à toa. Nós estamos com essa camisa e estamos fazendo hoje algo aqui para te influenciar. Te influenciar em quê? Te influenciar a cuidar do teu casamento. Te influenciar e te lembrar que o teu casamento precisa ser cuidado. Sabe
casamento você pode até casar. Se você casar e não der certo, não tem problema, acaba. É ou não é? Prova e está tudo certo. Mas quem sabe que isso não é uma influência boa? Então logo a gente precisa cuidar do nosso casamento, porque existe uma influência boa a ser tratada e a ser cuidada em relação ao casamento. Amém? Amém. E querendo você ou não, acreditando você ou não, aqui eu acredito que vocês têm essa consciência, porque vocês vieram a um local de adoração, né? Um santuário, você veio prestar o seu culto ao seu Deus. Mas lá fora há muitas pessoas que ainda não acreditam, que estão embaixo de influências. E dizem que, eu nem acredito, isso não existe não. Irmãos, elas só estão alheias a essa informação. Estão sim embaixo de influências. E a palavra de Deus, ela fala que nós não devemos, essa carta foi escrita para a igreja, tá bom? Não foi para o ímpio não, foi para crente. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Então é por aí, é esse caminho que está fazendo com que as famílias cristãs percam o viés ou a credibilidade de uma continuidade. Os teus filhos, falo hoje, eu sei que tem solteiros aqui no meio, mas vão recebendo por tabela, que um dia eu creio que vocês vão casar, em nome de Jesus. Amém. Receba aí solteiro, ô glória. Quem está solteiro, levanta a mão. Não, levanta a mão. Aproveita para olhar quem está solteiro. Aproveita para olhar quem está solteiro, os solteiros se conhecerem, tá, gente? Crente tem que casar com crente, amém? É um bom lugar agora para você. Vamos continuar. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. A fim de que, existe um a fim de que aí, a fim de que experimentem boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E ela só vai ser aplicada ou utilizada quando você deixar que Deus os transforme por uma mudança do seu modo de pensar. Evitando o quê? Imitar o comportamento e os costumes desse mundo. Então, muitas pessoas, pais, mães, filhos, estão tendo comportamentos mundanos dentro de casa. E a consequência disso é que as pessoas, os jovens, os mais jovens que estão crescendo em meio a essa família, entenda o que eu falo agora, não está tendo uma boa referência de família cristã. Não está acreditando que aquilo é o que funciona. Outro dia eu estava assistindo um repórter, saiu em rede nacional. Olha que confusão. Uma mulher que se transfigurou homem e um homem que se transfigurou mulher. Os dois se casaram. Agora, a mulher que tem barba e corpo e a figura masculina e o homem que está com silicone, parecendo a mulher, engravidou a mulher que parece um homem. Agora imagina quando essa criança nascer. Aí está lá o homem barbudo dentro de casa, grávido, na visão, né, o estereótipo, e a mulher que é o homem. Vê que confusão na cabeça da criança quando nascer. Quem é o teu pai? Meu pai é minha mãe. É minha pai. É pai, né? É ou não é uma confusão? É ou não é uma deturpação isso? Deixa eu dizer para você uma coisa, irmão. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Eu vou defender sua fé, não. Amém. Pastor, você tem alguma coisa contra isso? Contra pecado eu tenho. Tudo. Eu não tenho nada contra pessoas. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar as pessoas e ninguém é descartável. Já falei com todo o pessoal que trabalha. Se entrar um dia uma pessoa aqui travestido, vai ser bem recebido, vai sentar e vai aprender a vontade de Deus para a vida dela. É necessário a gente ter esse sentimento. Mas ficar no erro, querer viver no erro, irmão, é pecado. Então tem pessoas hoje que estão com essa situação. Imagina essa confusão, essa deturpação de comportamento. E as famílias estão cada vez ficando mais enfraquecidas. Os Estados Unidos não é mais a nação cristã, o maior número do mundo. Hoje é o Brasil. O Brasil é a nação que tem mais cristão no mundo. Claro que eles no IBGE falam católico, né, e protestante. Existe uma estatística que até 2030 os protestantes vão ultrapassar os católicos. Serão 51%. Mas olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Olha para a pessoa ao teu lado e diz: você é um influenciador. Influencie
a propagação do Evangelho. Onde você chegar. Aleluia. Amém? Se você não está influenciando alguém ou algum lugar, alguém ou algum lugar está te influenciando. Então você quer ser influência ou quer ser influenciado? Existe um modelo padrão bíblico. E a gente vai falar aqui agora. A família, que é uma instituição criada por Deus, Deus estabeleceu a família, homem, mulher, e Ele deixou um modelo para ser seguido, como um padrão, como exemplo. Irmãos, o manual, a Bíblia é o manual. Nós precisamos entender que existe um livro escrito já com um modelo pelo qual nós iremos aprender como nos comportar. Então não devemos imitar um comportamento mundano, mas sim viver um comportamento existente. Embora a sua família tenha sido disfuncional. Ah, meu pai não era uma pessoa que desse um exemplo de Cristo. Minha mãe também não. Onde é que eu tenho que buscar essa referência? Na Bíblia. Amém. Mas papai e mamãe, irmão, você vai prestar conta da sua salvação quando chegar dentro do seu, sozinho. Salvação é individual. Você tem um livro chamado Bíblia, e você precisa saber, querer, ter a curiosidade de buscar isso lá. Amém, igreja? Estou falando para irmão, estou tendo direção de falar isso, então vamos reativar, se você já sabe disso. Louvado seja Deus. Então, família é uma instituição criada por Deus, onde valores espirituais, morais, éticos são transmitidos, olha a influência aí, e vividos diariamente. Não é só quando a gente está na igreja não, irmão. Qual o testemunho que você está dando fora das quatro paredes? Chega o irmão chega ali, aleluia, oh glória. Graças e paz, irmão, tudo bom? Como é que você está? Eu já escutei uma história uma vez de duas pessoas que tiveram uma discussão no trânsito, indo para a igreja. Duas pessoas se desentenderam, só que eles não sabiam. Igreja grande, com muita gente, né? Aquela zoada, daqui a pouco os dois se encontraram na igreja. Olha só, gente, que testemunho. Vê que negócio. Vamos lá. A unidade da família cristã é baseada no amor de Cristo. E o amor de Cristo é um amor sacrificial entre os próprios membros. O seu testemunho para a sociedade é quando a tua família vai viver em harmonia, como exemplo. Amém? Olha só isso aqui. Quando você vive nessa harmonia, praticando esse tipo de amor sacrificial, que não leva em conta o merecimento do próximo, porque é isso que Jesus fez. A graça é favor imerecido. Eu te amo não baseado no que você merece, eu amo baseado no amor que eu carrego. Amém. Você ama alguém baseado no amor que você carrega, mas ele não merece, mas você não está baseado no merecimento. E o perdão, esse é o princípio um dos mais difíceis de cumprir, porque você tem que liberar ele ou praticar ele quando você está ferido, quando está magoado, machucado. Talvez agora eu possa perguntar a você, quem é perdoador aqui? Amém. Todo mundo levanta a mão, mas na hora da dor, lembre-se de levantar essa mão também, porque é a hora que mais dói. Você está ferido, machucado, está ali a carne gritando, querendo se vingar, quer vingança. Depende do nível de intensidade. Você, fica naquele ímpeto. Não, atualmente te dando aquela razão, tocando fogo, jogando gasolina na fogueira. Vai. Ok, igreja? Amém? Amém? Mas aí o amor sacrificial, que é o amor do tipo de Deus, esse tem que ser praticado na igreja, no meio da família. Esse é o modelo. Eu quero ler com você aqui, junto com minha esposa. Vou pedir que ela comece aqui me ajudando. Em Efésios, capítulo 5. Deixa eu só colocar um parênteses aqui. Por favor. Talvez você esteja se questionando que medida de amor é esse. Está muito baixo. Muito baixo. Tu quer o da mão? Não. Vamos ver, melhorou? Está todo mundo me ouvindo? É porque aqui vai ficar balançando. Então me dê um de mão. Por isso que eu gosto de mão. Me dê um de mão aí. A gente resolve na hora. Peraí, irmão. Tira o volume. Não vai ficar estourando o som. Pronto. Agora fala reto. Pronto. Está todo mundo me ouvindo aí, né? Talvez você se pergunte, que medida de fé é essa que ele falou? Ele falou sobre uma medida de fé que você tem. Que todos nós, quando dissemos sim, no dia que a gente disse sim para Jesus, a gente já recebe automaticamente, naquele instante. Sim,
Senhor, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Nós recebemos junto com ele vindo morar dentro de nós uma medida de fé e uma medida de amor. Ele já está aí. Talvez você não esteja exercendo o que já está aí, mas ele já está aí. O que precisa? Exercer. Colocar para fora o que já está disponível. Amém? Coloca, por favor, Romanos 12, 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Só para a gente corroborar com o que Daniele falou agora. Né? Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu, certa vez, conversando com um homem, né? Homem de Deus, de muitos anos. Quando eu entrei no Evangelho, ele já tinha, né, uma longa jornada. E eu falei para ele que Deus repartiu a medida de fé. Ele fez, que conversa é essa? Eu disse, você não está lendo sua Bíblia, não. Então vamos ler na Bíblia, né? O que acabou de ser falado aqui agora. Então, assim, como eu fui confrontado numa coisa dessa, me chamou a atenção e eu vou falar de novo. Romanos 12, 3 diz que com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com que o quê? Amém? Então existe uma fé que deve ajudar. Louvado seja Deus. Você pode ler agora, por favor. Quando ele passa a habitar dentro de você, vem um pacote completo. Vem fé, vem amor, vem paciência. Você que diz que não é paciente, você é muito paciente. Amém. Porque o paciente está dentro de você. Amém? Diga amém, igreja. Abre, Efésios 5, 21, por favor. Efésios 5, 21. Eita glória. Esse é o versículo mais queridinho das mulheres, né? Eu esperei um amém. Esse é o versículo, eu vou repetir de novo, porque eu acho que elas não entenderam. Esse é o versículo mais queridinho das mulheres, não é? Amém. Amém. E deve ser mesmo, queridas. Efésios 5, 21. Deve ser assim, um versículo assim. O que é? O que diz mesmo em Efésios 5, 21? Você, mulher, tem que conhecer assim, ó. Efésios 5, 21. Opa, é aquele que o Senhor me manda eu me sujeitar. A quem? Ao meu marido. Amém? Diz assim, 21, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Você percebe por que esse deve ser o nosso versículo queridinho? Por quê, queridos? Quando nós nos sujeitamos, você que é casada, viu, já se enquadra nesse papel. E você que é solteira já vai trabalhando a sua mente aí, que quando você casar, você precisa se sujeitar ao seu marido. Mas há vamos dizer assim, hoje o mundo tem distorcido isso. Tem levado isso para uma condição de, então eu sou inferior ao meu marido. Não, nunca te colocou, Deus nunca vai te colocar numa condição inferior a ninguém, nem ao seu marido. Porque a Bíblia diz que nós somos participantes da mesma herança. E o homem precisa entender isso. Quando o Senhor fala que nós somos participantes da mesma herança, o Senhor está direcionando para o homem. Ei, a tua esposa, cuida dela, porque ela é participante da mesma herança. Que herança é essa? Os céus. Amém. É aquilo que o Senhor já disponibilizou, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando o Senhor fala de sujeição no lar, o Senhor está se referindo a governo. Porque nós servimos a um Deus organizado. Nós servimos a um Deus que respeita, queridos, os governos. Amém? Amém? E nós não devemos ter problema com isso, muito pelo contrário. A submissão é lugar de proteção. É lugar onde a mulher está guardada, ela está protegida. Amém? Amém? Não te coloca num lugar inferior a ninguém. Isso aí. Muito pelo contrário, te coloca num lugar seguro. Amém. Esse versículo 21 serve para os homens também. O 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tá bom? Alguns homens têm lido esse versículo, né, o 22, e equivocadamente têm se achado um direito de ser cabeça de todas as mulheres. E não é isso que a Bíblia diz. Você, homem, não é cabeça de todas as mulheres.
Você é o cabeça da sua esposa. Amém? Você não manda em todas as mulheres. É por isso que muitas mulheres estão hoje nessa defensiva. Porque por muitos anos as mulheres elas sofreram. Muitos anos as mulheres sofreram. Eita, bati aí. E existe hoje esse levante que veio posteriormente virar um exagero, que é o feminismo também. Tanto o lado masculino, que é o machismo errado, como o feminismo errado. Deus não chamou ninguém para estar nesse ismo aí não, gente. Ele chamou uma família para ser equilibrada. Tem uma frase que o pastor Bud dizia, que eu gosto muito, ele dizia: marido, se você não sabe se portar e nem sabe o que é ser um cabeça do lar, por favor, saia desse lugar e deixe Jesus ser o cabeça da sua casa. Por quê? Porque o homem ele precisa entender que a posição de cabeça dele, e muitas vezes acaba sendo distorcido, é que quem manda sou eu. Se ele precisa estar cobrando da mulher, ei, quem manda sou eu, porque eu sou cabeça, ele já está na condição errada. Isso aí. Ele não entendeu ainda o que é ser cabeça. Cristo, queridos, quando veio para servir. Ele é o cabeça da igreja. E o versículo descreve como a gente precisa se submeter. Porque ele veio para servir, então o homem precisa servir a sua família. É ele quem caça, é ele quem busca, é ele quem corre. Se alguém precisa trabalhar mais na casa, quem vai ter que trabalhar é ele. Amém. Esse é o papel do cabeça. A mulher, amar, respeitar. Se tem uma coisa que homem, queridos, você mexe no homem lá quando você não respeita ele. Se ele se sentir respeitado, ele se sente honrado por você. E a Bíblia diz que nós, mulheres, somos a glória do homem, mas o homem é a glória de Deus. Então, pelo amor de Deus, respeite seu marido. Respeite a autoridade dele dentro da casa. Não desfaça aquilo que ele falou. Não contradiga aquilo que ele disse. Como assim? Então, quer dizer que se ele falar algo e eu não concordar, eu não posso falar? Quem disse? A sua sujeição não cala a sua voz. Você pode até discordar, agora você precisa saber muitas vezes a hora certa, o tempo certo e com sabedoria para discordar. Porque nós não precisamos concordar com tudo. E nem vamos, amém? Nem vamos concordar com tudo. Se você acha que concorda com tudo... É interessante que certa vez aconteceu algo, alguns dias atrás, né? Aí eu disse: Renan, eu não concordo com isso. Ele disse: como assim você não concorda? Eu disse: eu não concordo. Aí comecei a explicar para ele o motivo pelo qual eu não concordava. Aí ele fez: mas você tá, como foi o nome que tu usou? Eu esqueci. Deixa eu tentar me lembrar agora. Naquele dia que a gente saiu daqui da igreja, por causa da conta da igreja. Peraí. Ela está forçando aqui, buscando um HD aqui. O meu não tera não, 1 giga só. Confrontando. Obrigada, Espírito Santo. Mas você está me confrontando. Sim. Eu estou lhe confrontando nesse momento. Só que há uma diferença entre o confronto das pessoas que querem lhe confrontar para lhe destruir, e há uma diferença entre o confronto que eu estou lhe fazendo agora, porque eu quero que você avance. Amém. E nós precisamos entender que a submissão não nos cala. Amém? Não há pecado em você discordar de alguém, não. Tá? O que você não pode desonrar, desrespeitar, é um princípio. Você pode repetir comigo: princípios não se negociam. Ponto. Ok? Então a Bíblia mostra, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo de Davi, quando ele discordava do fato de Saul querer assassiná-lo. Acho que ninguém que quer ser assassinado vai concordar com alguém que queira lhe assassinar. Mas ele não desonrou ele em momento nenhum. Ele disse: ninguém toca no ungido do Senhor. Amém? Então é possível sim você discordar de uma pessoa e tudo bem. É possível você olhar para o lado, a pessoa do teu lado discordar de você e caminhar com você em determinadas situações. Até porque nós geralmente, quando conversamos com casais que nunca se desentenderam, nunca discordaram, a gente acha que tem alguma coisa errada, não tá? Gente, está escondendo alguma coisa. Em algum momento vocês vão pensar diferente. Por favor, não saia sem orar pela gente. Se vocês concordam com tudo. É, né? Mas a Bíblia não fala que é assim. Fala que temos que nos sujeitar. Então, se há uma sujeição, é porque em algum momento você vai ter que
fazer aquilo acontecer, se sujeitar. Ok? Então vamos contar agora. Marido. Cadê os maridos? Tamo junto? Eita glória. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Que tipo de amor é esse? Sacrificial. Amém? Ele entregou a vida por ela. Irmãos, mulheres solteiras, eu sempre dou esse aviso, eu faço questão. Se o seu pretendente não estiver disposto a morrer por você, ele deve deixar de ser seu pretendente. O varão, ele está disposto a ser um guerreiro, a atravessar na frente de uma bala por você, por amor. Irmão, não é poético não, isso é bíblico. Amém? Antigamente o homem saía para caçar. E as chances, né, de ele encontrar um animal feroz e talvez não voltar com a caça era grande. Hoje melhorou, a gente caça aqui no Forte, no Comprão, fica mais fácil. É ou não é verdade? A gente caça mais perto hoje, já pega embaladinho, né, o produto, a caça, já traz pronto e assado, é verdade. Tá querendo né, desconto, tá querendo desconto, né? Fiz um merchan, é para a internet o merchan. Então, gente, né? Então existe sim essa... Vou voltar aqui, vou ler de novo, que agora essa conversa acabou me distorcendo. Falou em carne, quase que eu entrava na carne aqui. Vamos lá. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com a água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Percebe que o homem, ele tem também esse papel de cuidar da mulher, assim como Cristo cuidou da igreja. Amém? Da mesma forma, o 28, os maridos devem amar cada um, né, a sua esposa, como amam o seu próprio corpo, ou o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Amém, igreja? Por favor, meu amor. E nós somos, verso 30. 30. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada um deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém. Passa para o Efésios 6, por favor. Então, a gente vê aqui que a Bíblia, ela traz instruções como exercer o papel. O homem como marido, a mulher como esposa, como mãe, vamos ver agora, né, filhos. E eu acredito que filho todo mundo é aqui, amém? Amém. Diga que é, irmão, pelo amor de Deus. Ninguém nasceu biônico, né? Vamos lá. Porque nós começamos por essas passagens, né? Colocando as características do esposo, do marido e da mulher. Porque, queridos, quando os filhos, que é onde nós vamos entrar agora, vê que você age segundo a palavra, vê que você realmente trata a sua esposa como você deve tratar, vê como a esposa trata realmente o marido como deve tratar, logo, o casal é uma influência para os filhos. Nós estamos falando sobre influência, você lembra? Amém. Influência na família cristã. Então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a criança, mesmo sendo adolescente ou não, ela está o tempo todo te observando. E aquilo que você faz fala muito mais do que aquilo que você diz. O exemplo arrasta. Efésios capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Filhos, 6:1 foi. Filhos, obedeçam. Está aí uma regrinha que vai te dar longos dias de vida. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O 3, por favor. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém. Então, como a gente começou falando,
a presença da família cristã na sociedade influenciará cada vez mais a uma sociedade mais justa, com práticas cristãs. Essa semana, eu acho que eu citei quinta-feira, o meu filho abriu a porta do carro e bateu no carro do vizinho e arranhou. Só que eu escutei a batida e perguntei para ele: você arranhou o carro do vizinho? Ele ficou nervoso na hora. Não, pai, assim, é porque já estava, tem algumas marquinhas lá, né? Eu disse: Vitor, você sabe onde bateu, então vamos verificar juntos. E eu fui lá, olhei, e onde ele bateu tinha tirado, né, a tinta, tanto do nosso como do vizinho. O que é que eu fiz com ele para dar um bom exemplo? Filmei, gravei e mandei para o WhatsApp do vizinho. E eu disse: você sabe por que eu fiz isso? Ele: sim, pai, porque não é justo que outra pessoa leve a culpa de um erro que a gente cometeu. Um modelo de uma família que tem um padrão cristão, que anda coerente com a Bíblia, fazendo o que é certo. Filhos, quando ele diz aqui, obedeça seus pais, por quê? Porque isso é certo. Irmão, se você faz o que é certo, às vezes é melhor você pagar o preço de ter feito algo, mesmo sem intenção de fazer o errado, mas assuma, porque é certo a se fazer. Eu falo para ele: se você avança um sinal vermelho, você está assumindo risco de ser multado, de vir um caminhão na contramão e te pegar pelo meio. Você não assume risco quando passa um semáforo vermelho? Quando você faz coisa errada, você assume o risco. E olha a influência que você deixa para o seu filho. Porque eu tenho certeza que Vitor vai carregar isso para a vida inteira. Sabe, uma das coisas que a gente fica muito atento lá em casa também é com a desonra. Mesmo com criança, né? Normalmente, ali, às vezes, a gente diz uma coisa e na hora ele vem com a linguinha afiada e responde outra. Na mesma hora diz: filho, quer morrer cedo? A Bíblia é muito clara, querido. Se nós honramos pai e mãe, nós temos nossa vida longa. Mas agora volta. Se nós não honramos pai e mãe, logo nossos dias são... Então, nós como pais, precisamos atentar. Se nós queremos que nossos filhos tenham vida longa, nós não podemos permitir que ele nos trate com desonra. Porque se nós permitirmos, nós estamos dizendo: morra cedo. Isso é muito sério, gente. As pessoas estão com medo de frustrar o seu filho, estão com medo de ser desaprovado pelo filho, não querem dizer não para os seus filhos. Isso entra uma coisa muito séria que está hoje aí o mundo do jeito que está, por conta de uma geração que, porque teve os pais severos demais, quiseram proteger o seu filho de uma severidade que eles viveram, mas também não educaram. E querem transferir a educação para a igreja, para a escola, amém, para pares cuidadores. Me fez lembrar agora de uma história, sem nomes, né, de exposição, que a gente conheceu há um tempo atrás, de um casal que precisava trabalhar. Casais que têm filhos pequenos, cuidado, nós precisamos tomar uma decisão. No nosso começo, nós não éramos 100% home office. Eu precisei abrir a clientela para poder transferir ela para comprarem por telefone. Mas eu tinha que estar lá, sendo conhecido. E logo no começo, Daniele ficou grávida, né, e veio o Vitor. Logo ela conseguiu um trabalho, ela era minha sócia, mas ela conseguiu um trabalho para ser gerente de uma loja, de uma rede de lingerie, enfim. E ali, com um mês de vida, ele disse: amor, como é que vai ser isso aqui? Era uma oportunidade muito boa para ela, para nós, né? Eu trabalhando do lado, ela trabalhando do outro. Irmãos, ia ganhar dos dois lados. Olha que coisa bacana. E agora temos um filho, um bebê. E a gente lembrou de uma situação de um casal que franqueou a educação do filho para uma cuidadora, uma babá. Babás têm que ser cristãs também, gente. Né? Não tem problema em fazer isso, mas cuidado com as pessoas que você está colocando para cuidar. Então o menino, quando foi aprendendo a falar, as primeiras palavras deles eram o quê, amor? Palavrão. Palavrão. As músicas que ele cantava. Palavra torpe. Música do mundo. Cantando funk dentro da igreja, no departamento infantil. Músicas brega. Depravadas. Aí as tias ficaram: vai ensinar os outros meninos aqui também. Essas músicas chiclete do mundo, né? Então, gente, isso passa, né? Não franqueia a educação, ok? Vamos continuar aqui. Tudo que o mundo quer hoje é te influenciar. Então, se você não está
sendo influenciador, você está sendo influenciado. Então, hoje é o dia de você entender, opa, vou me situar aqui. Quem eu estou influenciando? Ou o que está me influenciando? Né? E nesse sentido mesmo de filhos, hoje a gente vê a internet influenciar muito nossos filhos. Muito. Muito. Então, a gente precisa estar atento, porque quem deve ser influência para nossos filhos? Pai e mãe. A gente vê que isso era muito presente no tempo antigo. Hoje já não é mais. A gente pergunta para uma criança ou para um jovem, quem é, né, que você mais gosta? Quem é teu fã? Ah, é Felipe Neto. É ou não é, queridos? É porque me veio logo o nome dele, viu? Eu acho que no mundo é... Mas eu vou te dizer, antigamente, quer dizer assim, quem é teu fã? Meu pai. Meu pai é o cara. Meu herói era meu pai. Lucas tem muito isso, meu pai. Quem é Isso teu herói, né? importante, queridos. A gente precisa recuperar algumas coisas que se perdeu. Enquanto ainda há tempo. Graças a Deus. Se você perguntar a Vitor, pode fazer uma experiência com ele agora. Vitor, quem é teu herói preferido? Se ele não responder na hora Jesus, ele pode pensar e depois dizer, é Jesus. Ele tem essa convicção. Amém? Louvado seja Deus. Então, ao ensinar e praticar a justiça, a integridade, né, o amor ao próximo, as famílias cristãs, elas podem ter uma influência transformadora na sociedade, inclusive na cultura onde elas estão inseridas, né? Deixa eu dizer para vocês uma coisa, vocês estão sendo tão observados que vocês nem sabem. Vocês estão sendo tão olhados. Trabalho, a própria família de vocês. Irmãos, tem vizinho que botam câmeras hoje e fica ali passeando. Ó, eita, ele saiu agora. Ela chegou agora, ó. Só para estar olhando, tomando conta da vida dos outros. Você conhece alguém? Ore por essa pessoa, irmão. Ore pelos que vos perseguem. Gente, eu não conheço ninguém da câmera, não, mas eu conheci um que tinha um binóculo, que enxergava tão longe, gente, e enxergava dentro do apartamento da pessoa. Aí eu dizia, misericórdia, que eu não quero ser vizinho de um negócio desse nunca na minha vida. Isso é sério. Então vocês estão sendo muito observados, com certeza. E há grande nuvem de testemunhas também, ok? Então nós temos sim, irmãos, o poder de influenciar pessoas, né? O nosso modelo padrão judaico-cristão, né? Porque a fé vem primeiro para o judeu e também para o gentio, para a igreja. O nosso modelo precisa ser preservado e ser praticado, intencionalmente mesmo, tá? Pessoas hoje, quando, né, já escutei, outro dia eu estava conversando com alguém, eu não sei se foi aqui, e, rapaz, tu conhece aquela pessoa? Conheço, é lá da igreja. E ele é crente. Sabia que ele era crente, não? 007. Eu sei, por quê? Graças a Deus foi por uma coisa mais simples, né? Porque ele nunca me convidou para ir para a igreja dele. Eu, tá, fiquei, né? Teve que respirar. Não, porque ele nunca me convidou. Então, gente, seja um crente intencional. Hoje eu fui receber um docinho lá, um salgadinho que Dani comprou para hoje aniversário de Vitor. Eles estão agora lá comemorando. Da Anne também. Da Anne também. Quando ele chegou lá, o rapaz veio me entregar, não tive a oportunidade que eu tive, o nome dele, quando ele deu o nome Oséias, eu disse o nome de um profeta, homem de Deus valoroso. Varão valoroso, a graça e a paz de nosso Jesus Cristo, o cara... Quase que eu dizia, este que eu te digo, varão. Nome de crente, rapaz. E eu disse, aquele cara não está na igreja não. Pelo jeito ele estava todo largadão lá, muito doidão. Mas assim, a gente não tem que ser. Temos que ser influenciadores, irmão. Cada vez mais agora, ainda ontem, eu acho que eu estava falando, foi com o Guto, eu acho. Ou foi hoje, não lembro. As pessoas podem ser contrárias à nossa opinião. Mas se você se opõe ao pensamento de alguém, porque você é cristão, você é fuzilado. Né? Como é que chama a internet? Não, cancelado. É cancelado na internet. Irmão, deixe de cancelar. Né? Se você for cancelado por quem não está... Se você for cancelado por um bom motivo, tem recompensa para você no céu. Amém? Eu gosto a Deus. Então, nós temos esse poder de influenciar como famílias, né? De transformar comportamento social e cultura também ao nosso redor. Amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13, fala que você é o sal da terra.
Fala para a pessoa ao teu lado e fala até para ti mesmo também. Olha para a pessoa, sei lá, com carinho. Diga, você é o sal da terra. É o sal da terra. Diga, você é luz do mundo. Agora diga, você dê sabor. Seja um farol. Revele Cristo. Amém. A Bíblia fala que você é o sal da terra. Dê sabor de Cristo quando você chegar. Tá bom? Leve a luz, seja o farol onde você chegar. Que deixe que o Evangelho brilhe através de você. Amém? Família cristã, ela tem um poder de influência enorme. Amém? Influencie todos que estiverem ao seu alcance. Sejam propagadores do Evangelho de Cristo diariamente. Amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus.